O incêndio furioso no Oriente Médio está se tornando rapidamente infernal. Há uma semana, informei o Conselho de Segurança sobre a situação alarmante do Líbano. Desde então, as coisas se tornaram muito piores. Como eu disse ao Conselho na semana passada, a linha azul tem intenções há anos, mas desde outubro as trocas de tiros se expandiram em escopo, profundidade e intensidade. Eu afirmei que as trocas de tiro quase diárias entre o Hezbollah e outros grupos armados não estatais no Líbano e as forças de defesa israelitas estão em repetidas violações da Resolução 1701 do Conselho. E saliento que a soberania e a integridade territorial do Líbano devem ser respeitadas e que o Líbano deve ter controle total de suas armas. Senhora Presidente, nos poucos dias que se passaram desde então, vimos uma escalada dramática, tão dramática que me pergunto o que resta no quadro que este Conselho estabeleceu com a Resolução 1706. As forças israelitas realizaram ataques aéreos implacáveis em todo o Líbano, incluindo Beirute. Os Estados Unidos e a França, com o apoio de vários outros países, propuseram um cessar-fogo temporário que permita o reinício das negociações. Israel recusou a proposta e intensificou seus ataques, incluindo o bombardeio na sede do Hezbollah, onde seu líder foi morto. O Hezbollah continuou ataques com foguetes e mísseis contra Israel. Ontem, as forças de defesa israelenses realizaram uma incursão limitada no Líbano. As forças de manutenção da paz permaneceram em posição e a bandeira da ONU continua a voar apesar do pedido de Israel para se realocar. Reitero o nosso profundo agradecimento aos membros militares e civis da nossa força de manutenção da paz das Nações Unidas, ONU, e aos países que contribuem em geral. A segurança de todo o pessoal das Nações Unidas deve ser garantida. Senhora Presidente, os civis estão pagando um preço terrível, o que condeno totalmente. Desde outubro passado, mais de 1.700 pessoas foram mortas no Líbano, incluindo mais de 100 crianças e 194 mulheres. Mais de 346 mil pessoas foram deslocadas de suas casas. E estimativas do governo põem este número até 1 milhão. Outras 128 mil pessoas, como sírios e libaneses, cruzaram para a Síria. A ONU mobilizou todas as suas capacidades para fornecer ajuda humanitária urgente ao Líbano. E peço que a comunidade internacional financie totalmente o nosso apelo. Desde 8 de outubro, os ataques do Hezbollah contra Israel mataram 49 pessoas, com mais de 60 mil pessoas deslocadas de suas casas. É absolutamente essencial evitar uma guerra total no Líbano, que terá consequências profundas e devastadoras. Senhora Presidente, ontem o Irã lançou cerca de 200 mísseis balísticos em direção a Israel. Ele afirmou que foi em resposta ao assassinato de Hassan Nasrallah e do comandante do corpo, Abbas Nil, para a Rússia na semana passada, bem como ao líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã. Milhões de pessoas em todo o território palestino ocupado por Israel foram forçadas a procurar abrigo. Uma pessoa foi morta nas faixas iranianas, um palestino na margem oeste ocupada, e como eu fiz no que se refere ao ataque iraniano de abril,
Isso deveria ter sido óbvio ontem no contexto da condenação que expressei. Condeno mais uma vez veementemente o ataque míssil maciço de ontem de Irã a Israel. Esses ataques, paradoxalmente, não podem apoiar a causa do povo palestino ou reduzir seu sofrimento. Passaram quase 20 anos desde os atrozes atos de terror do Hamas e do falecimento de reféns de 7 de outubro. E desde o último outubro, Israel conduziu em Gaza a campanha militar mais mortal e destrutiva. Em meus ouvidos, como secretário-geral, o sofrimento que o povo palestino sofreu em Gaza está além da imaginação. Ao mesmo tempo, a situação na margem oeste ocupada, incluindo a Jerusalém, continua a se deteriorar com operações militares israelenses, construção de assentamentos, despejos, capturas de terras e intensificação de ataques de colonos, minando gradualmente qualquer possibilidade de solução estatal. Ao mesmo tempo, grupos armados palestinos também usaram violência. O Hamas continuou a lançar foguetes e apenas ontem, 7 israelenses foram mortos em um ataque terrorista em Jaffa. Senhora Presidente, os acontecimentos da semana passada, dos últimos meses e, de fato, quase o ano passado todo, deixaram claro que é hora de um cessar-fogo imediato em Gaza, com a libertação imediata e incondicional de todos os reféns, a entrega efetiva de ajuda humanitária aos palestinos em Gaza e o progresso irreversível para a solução do atual Estado. É hora de cessar as hostilidades no Líbano e reeleições para implementar plenamente as resoluções do Conselho de Segurança, abrindo caminho para esforços diplomáticos para uma paz sustentável. É hora de parar o ciclo desagradável de escalada após essa escalada que leva as pessoas do Oriente Médio ao longo do penhasco. Cada escalada serviu como pretexto para a próxima escalada. Nunca devemos perder de vista a enorme estagnação que este conflito crescente está assumindo contra os civis. E não podemos olhar para longe das violações sistemáticas do direito internacional humanitário. Este ciclo mortal de violência deve parar. O tempo está se esgotando. Obrigado. Prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma abrangente. Apenas 4 emendas foram aprovadas, todas elas entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de alguns dos desafios mais prementes da humanidade. Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor. Não bastam ajustes pontuais. Precisamos contemplar uma ampla revisão da Carta. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial.